Sabe quando a crise chega e os novos problemas pedem novos olhares? É preciso se adaptar, buscar novos rumos, alternativas. Mas sabe aqueles problemas de sempre? Eles também precisam dessa visão criativa que gera soluções diferentes. Se você é um empreendedor que tem a inovação em seu DNA, precisa conhecer o FNE Inovação. Com essa linha de crédito, o Banco do Nordeste financia projetos de implantação, expansão, modernização, reforma e relocalização que tragam inovações para produtos, serviços, processos e métodos organizacionais nos empreendimentos. No setor rural, podem ser financiados projetos para inovação tecnológica nas propriedades rurais. O prazo para pagar pode ser de até 15 anos, incluídos até 5 anos de carência. Acesse o portal do Banco do Nordeste, saiba todos os detalhes e inove cada vez mais. A operação no Brasil, isso é muito importante destacar, porque é o que a gente quis trazer de sustentabilidade realmente para o Brasil, porque muita gente fala sobre a produção dos carros elétricos, a gente sabe que isso já não é mais uma realidade. Então, hoje, as fábricas já são alimentadas por energias sustentáveis, né, por lítio. Então, a gente já tem uma fábrica também em Manaus de produção de baterias. O monotrilho Sky-Rail em Salvador, monotrilho de São Paulo, da linha 17, também chegou um pouquinho depois de 2020, aí entre 2020 e 2021. A usina solar BioID Energy 100% direcionada para o P&D de Campinas. Então, hoje a produção toda de Campinas é alimentada por energia fotovoltaica. Então, assim, uma energia limpa, sustentável e renovável que a BioID já trouxe, né, com essa usina solar que a gente já tem e muitos outros projetos para alimentar todas as outras. Mais de 100.000 colaboradores dedicados. E, por último, agora que todo mundo, né, saiu notícia, que é a compra da fábrica da Ford em Camaçari. Aqui a gente já está falando de produção de automóveis. Então, a BioID já vai trazer agora, para o ano que vem, 2024, a produção de automóveis para o Brasil com a fábrica de Camaçari, a fábrica da Ford em Camaçari. Alguns dados rápidos aí que a gente vai passar. São 28 anos de experiência na fabricação de baterias. Primeira montadora a descontinuar veículos totalmente a combustão interna, como a gente falou. Então, a gente é pioneiro em acabar com modelos de fabricação 100% a combustão. Então, hoje o que a gente tem são carros híbridos, que hoje o carro, né, destaque da marca, que é o Song Plus, que muitos já conhecem, é um carro que para o Inmetro nem números de emissão de CO2 tem. Então, apesar de ser um carro a gasolina, um carro ainda híbrido, ele é um carro tão econômico, é o carro mais econômico do Brasil e não tem números hoje de emissão de CO2, né, nem pelo Inmetro. Pegada da BioID presente em mais de 70 países, mais de 400 cidades e 6 continentes. A empresa preveniu o lançamento de 11 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera, equivalente ao plantio de 896 milhões de árvores, né? A gente fala hoje aqui cada carro BioID rodando na rua, são cerca de 890 árvores por ano que deixariam de, né, ser cortadas aí, ou estariam ajudando o meio ambiente. Então, Inspiracionalmente desenvolve tecnologias para melhorar a vida das pessoas, exatamente como fonte sustentável de energia. Aqui um pouco da bateria, a gente vai falar que a tecnologia da bateria BioID, a diferença hoje de uma bateria de íon-lítio para a bateria BioID, isso é uma bateria convencional. Esse é o teste de perfuração por prego. Uma bateria que chega a 600 graus de temperatura hoje perfurada. Isso é uma bateria convencional de todos os carros que o mercado possui hoje. E o teste da bateria Blade, que é uma bateria da BioID, produção própria, já presente em algumas grandes marcas no mundo. Primeiro que a gente vê o detalhe da bateria ser muito mais slim, então é completamente diferente, né, o sistema de tecnologia. Isso é uma das grandes perguntas que a gente vai tentar responder hoje aqui, que seria o perigo, né, o risco dessa bateria em uma perfuração e uma colisão. E isso mostra que a BioID, mais do que um custo, que é a preocupação de muitos clientes hoje, quanto me custaria consertar uma bateria perfurada, consertar uma bateria que sofreu algum dano, realmente não ter o custo da vida. Então, assim, uma tecnologia de segurança traz muito mais tranquilidade do que o custo disso. E, além de tudo, a gente consegue trocar hoje somente as lâminas defeituosas. Então, assim, aquilo era um teste de uma lâmina, né? Um carro hoje apresenta mais de 80 lâminas numa bateria presente no carro, então a gente consegue fazer a substituição somente de uma lâmina defeituosa, caso venha acontecer uma perfuração, né, um problema. Um diferencial que as marcas que hoje o mercado já traz é realmente os carregadores impostos em locais, né? Antigamente a gente procurava hotel pelo Wi-Fi, a gente sabe disso, não está muito tempo atrás, e hoje a procura por hotéis, por pontos, né, já vão
realmente por shopping, supermercados. Quem tem carro elétrico, quem tem carro híbrido, já vê a necessidade disso. Então, assim, o mercado tem que se atualizar, o mercado tem que trazer carregamento, carregadores e principalmente de energia sustentável, que é o que a gente quer trazer. Então, assim, as marcas que estão trazendo energia solar, estão trazendo energia sustentável, trazer para as empresas, para os comércios, essa ideia de uma energia sustentável que vai trazer muito cliente, né? O público hoje de carros elétricos eletrificados é um público A, então é o público que hoje o mercado quer trazer, né? Pousadas, né? Hotéis, mercados, comércios em geral. Então a gente trouxe um pouquinho aí do que já é realmente uma necessidade. A gente vai trazer um dado importante. Hoje todos os carros da linha BYD já vêm com bateria, com carregadores cortesia. Então a gente já tem aí carregadores de 7 kWh que já vêm com os carros. A gente está com um carro em demonstração, a gente trouxe uns dados técnicos aí de um carregamento de um Yuan hoje, 66 kW de capacidade, com carregador que vem 8 horas e meia, num carregador rápido, que a gente tem pontos da Excelsa aí, o pessoal acho que deve falar um pouquinho sobre essa ideia de pontos de carregamento rápido sobre o Brasil todo, principalmente sobre o nosso estado, que hoje de 30% a 80% em 28 minutos e 100% em menos de 1 hora. Então tem muita gente que tem um receio de ter um carro elétrico pelo carregamento, né? A gente trazendo isso aí e vamos falar um pouquinho sobre essa ideia do carregamento. Então hoje, cada carro elétrico vendido, a gente tem cerca de 80% de pontos instalados de carregamento, ou residencial ou comercial. Então, a cada 10 carros vendidos, pelo menos 8 vão fazer instalação de carregadores elétricos, né? Então, isso em carros elétricos. A média geral para carro híbrido faz uma mudançazinha. Um pouquinho da Águia Branca, geração de energia. A gente tem hoje geração de energia já própria. Então, as empresas do estado de Minas e Espírito Santo já são abastecidas por energia solar. Então, as nossas concessionárias BYD já são, todas elas, dependentes de energia solar. E a empresa está trazendo, o grupo está trazendo aí mais um abastecimento de um terreno com mais de 12 mil painéis para geração de energia, com capacidade de 4.446 MWP, então que vai abastecer mais de 100 unidades da empresa do grupo. Então, assim, vai ser um marco realmente para eles, né? A Águia Branca hoje já tem sua empresa, que é a AB Energia Renováveis, que já com a intenção de realmente fornecer essa energia, não só para as empresas, mas para o consumo em geral. Um pouquinho da Águia Branca, né, da BYD, falando especificamente. A chegada no Brasil, em 2021, com o TAN 100% elétrico, foi onde a BYD trouxe o primeiro carro elétrico para o mercado. Abertura de Vila Velha, no início de 2022, hoje representada aqui pelo Azete também, que é o gestor comercial da concessionária de Vila Velha. 2022, final dele, abertura de Vitória. E agora, em 2023, abertura de mais, total de 6 unidades, que representam Espírito Santo e Minas. E agora, em 2024, a previsão de abertura de mais de 40 lojas no total, até o final de 2024, somente do Grupo Águia Branca. Então, isso mostra o crescimento da marca, principalmente de carros elétricos no Brasil. Então, a gente tinha realmente, em 2021, o início de uma história. A gente vendia aí cerca de 2, 3, 4 carros ao mês no estado. E a gente tem um número hoje já, que a gente fala em 3 mil carros em um mês vendidos no Brasil. Né? Com a chegada do Dolphin, somente um carro vendeu 3 mil unidades em apenas um mês. Então, isso mostra como que a mudança vai ter que ser rápida, é necessária para a atualização desse mercado. A gente trouxe um funil aqui para tentar entender, realmente uma previsão para 2025. A gente está falando da BYD, a venda de 5 milhões de carros até 2025. No Brasil, 200 mil carros entre elétricos e eletrificados. O Grupo Águia Branca, com as suas unidades, com cerca de 40 unidades, cerca de 20 mil carros. E a gente estabeleceu uma média hoje real, que hoje 60% dos carros entre elétricos e híbridos da marca BYD são feitas instalações de carregadores. Então, a gente está trabalhando com um número de 12 mil carregadores até 2025, somente de uma marca, somente do nosso grupo. Então, assim, é um número muito grande, a gente vê a real necessidade disso, e o mais importante disso é a gente trazer, como projeto da BYD, é trazer esses carregadores de uma forma sustentável. Não adianta a gente trazer, instalar carregadores com um consumo não sustentável, então a ideia é trazer esse ecossistema de energia solar, de você ter sua própria geração de energia, seu próprio abastecimento para carregamento dos carros elétricos. E, por fim, o ecossistema, que é o futuro BYD. É o que eles apostam hoje. É você gerar sua própria energia, armazenar sua própria energia, carregar seu carro, abastecer sua casa,
tudo com a fonte própria residencial. Então, isso em hotéis, em postos, residencial mesmo, na sua casa. Essa é a ideia que a BYD tem para o mercado brasileiro e mundial. Então, o que queremos trazer para vocês é a real necessidade de ter todos os carros, ou principalmente uma boa parte dele, com uma energia sustentável de carregamento. Não só na sua casa, como em postos por todo o Brasil. Então, que é isso aí que o pessoal vai falar um pouquinho também em outros módulos, né? Que é realmente a ideia de poder trazer essa energia sustentável para abastecer no seu carro. E a gente vai falar um pouquinho sobre, acho que é uma dúvida de todo mundo, sobre descarte futuro dessas baterias. É um projeto do ecossistema BYD, então é um receio de algumas pessoas. Tem gente que não gosta de tocar no assunto, mas a gente gosta de trazer um pouquinho do problema, né, Zete? Fechado? Então, agradeço todo mundo aí pela participação e depois vamos ter um bate-papo. Fechado? Boa noite. Quero agradecer o convite em nome do Grupo Águia Branca. Meu nome é Azete, eu sou gestor comercial da concessionária BYD de Vila Velha. E a gente está muito feliz de participar disso, porque agora a gente é um apaixonado pela energia limpa. Eu vim de 25 anos de Toyota, onde eu só vendia os carros praticamente. Comecei combustão, depois entraram os híbridos, mas não no sistema plug-in. A partir do momento que entrou a BYD, fui convidado a instalar. E isso para a gente foi uma paixão, porque a gente começou a ver como isso é importante para todo o contexto mundial, para toda essa questão da preservação e etc. E a gente está aqui para isso. Existe uma gama de coisas a serem feitas, de oportunidades nesse setor. Então a gente também está apresentando aqui uma carreira de oportunidades para instaladores, armazenamento de energia e uma série de coisas que vai poder ser explorado por cada um de nós aqui que está presente aqui também. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Obrigado, Alex. Muito obrigado aí ao Alex Toledo, ao Azete. Um rápido comentário aqui sobre a BYD. Uma das coisas mais admiráveis que eu acho da BYD é o fato dela não só importar os equipamentos para cá, ela monta aqui, a preocupação desde o início em montar fábricas aqui no Brasil, como essa agora na Bahia. Outra coisa também que você não comentou, Alex, é sobre a parceria da BYD com a WEG nos veículos elétricos, não foi isso? A WEG fabricando os motores, a BYD fabricando as baterias. Pois é, muito legal aí a participação da BYD. Gostaria de convidar agora o senhor Carlos Café, uma rápida introdução, formado em mecatrônica, fundador da AB Solar, um dos fundadores também da ABGD. Não é isso? Muito obrigado pela sua presença, viu, Carlos? Valeu. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, obrigado pelo convite. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência com energia solar, contar um pouco da nossa experiência aqui na Forte Leve Solar, aqui no estado. Eu trabalho com energia solar há quase 25 anos, comecei em Belo Horizonte, tem bastante tempo que eu me envolvo com isso. E toda vez que eu vou conversar com o público, com o governo, com os consumidores, eu gosto de trazer uma reflexão de onde eu estou como diretor de tecnologia e engenharia do grupo da Forte Leve, o que a gente tem a oferecer aqui no estado, o que a gente precisa, mas construir uma ideia racional do que a gente está falando aqui. E a primeira delas é o seguinte: a nossa relação com tudo que a gente está falando aqui, energia solar, carros elétricos, baterias, cidades inteligentes, tudo isso passa pela determinação do espectro da minha relação com a concessionária de energia, com a distribuidora de energia. Ela é o primeiro ponto que a gente precisa determinar a nossa relação, e não só determinar aceitando a relação, mas tentando construir essa relação juntos, para que todo esse ecossistema que a gente viu, que a BYD, por exemplo, apresentou, ele se consolide. Tá? Então, hoje eu sou vice-presidente da ABGD também, eu trabalho diretamente para tentar construir esse cenário. E quando a gente fala de energia solar, a gente tem que lembrar o seguinte: de energia em geral, o nosso mercado ele é praticamente todo cativo. Ou a gente só pode comprar energia de um único fornecedor. E estamos acostumados com este modelo, e é um modelo que vem a origem dele é ser centralizado, ser muito grande
e distribuir os suprimentos. Ou seja, eu construo grandes usinas, grandes fazendas, grandes linhas de transmissão, levo essa energia de forma unidirecional para os consumidores poderem pagar uma conta e consumi-la. Legal? Só que, até do ponto de vista econômico, o que faz sentido eu colocar energia solar na minha casa? E agora está fazendo sentido eu colocar uma bateria. Daqui a pouco faz sentido eu ter o meu carro elétrico e carregar com o sol. Daqui a pouco faz sentido a bateria do meu carro abastecer a rede para eu prestar serviços ancilares à rede, para eu controlar a tensão, frequência. Então, assim, tem uma série de funções intrínsecas ao que a gente está falando aqui, que está dentro do espectro da minha relação com a companhia. Hoje a relação é muito estrita, né? A partir de quando eu pude comprar um sistema de energia solar, a gente se conectou à rede e estamos trocando energia com a rede, não é isso? No sistema de net metering. Eu empresto algum quilowatt para a concessionária, ela me devolve, e essa relação estava bem sólida até bem pouco tempo atrás, né? Esse mercado ele acontece de forma muito semelhante no restante do mundo. Ele é exponencial, ele multiplica, ele cresce 2 vezes a cada 2 anos, assim ele vai duplicando, né? E a gente saiu daquele espectro de apenas comprar energia de alguém e a gente passou a produzir a nossa própria energia, trocando esse quilowatt-hora. Obviamente, pessoal, isso mudou a sistemática do sistema elétrico. O sistema que era unidirecional, cativo, passa a ser bidirecional e nem 100% cativo, porque eu posso ter a opção de gerar praticamente toda a energia que eu preciso na minha casa ou no meu comércio. Legal? Então, esse é o segundo cenário da minha relação com o consumidor, com a concessionária. Eu saio de uma ultradependência, vou para uma parcial dependência, porque eu ainda estou conectado a um mercado cativo, eu só posso continuar comprando energia da EDP. Em Minas, só da CEMIG. Chega um determinado momento, pessoal, e a gente está entrando nesse momento, seja ele real ou não, de que a energia solar cresce tão rápido nas redes, que ela começa a exigir reformas na rede elétrica, para que os cabos nas ruas, os transformadores consigam absorver essa energia de forma bidirecional. Essa energia tem que caminhar nos 2 sentidos. E a partir desse momento começa a fazer sentido o quê? Em vários locais onde a geração distribuída se consolidou e cresceu, chegou algum momento que a concessionária chega para a gente e fala assim, cara, eu não quero que você injete energia do meio-dia às 2 horas da tarde. Porque nesse horário eu tenho pouco consumo e tenho muita produção, muito sol. Se todo mundo está produzindo muita energia e eu não tenho consumo, né, eu fico no mato sem cachorro. Né? O que a gente vai ter que fazer como consumidores? Aí vem aquele papo do cara do Bandes. Cidades inteligentes, casas inteligentes. Eu vou ter que adequar a minha produção de energia e ela segue a curva do sol, e essa eu não consigo mudar, vocês concordam? Começa a produzir 7 horas da manhã, termina a produção 4 horas da tarde. Então, essa é a hora que eu produzo energia. Só que nessa hora eu não consumo. Eu vou ter que trabalhar com a sociedade para ela consumir mais energia durante o dia, para que eu injete menos energia na rede elétrica e eu demande menos recursos das distribuidoras. Aí começa a ter um novo paradigma, e ele é comum no mundo inteiro. Para que eu não injete energia na rede, eu preciso incorporar tecnologia. Eu preciso digitalizar a minha energia, medir nas 2 direções, entender como eu uso essa energia a cada 15 minutos, tá? E o meu sistema, comandado por inversores, ele vai fazer isso automaticamente. Ele vai controlar a energia que entra, sai, para quais cargas eu vou jogar essa energia. E em determinado momento eu vou ter ainda um sistema conectado à rede, produzindo energia solar, eu vou ter o meu autoconsumo, vou armazenar energia num banco de baterias. E qual a lógica de eu ter baterias, pessoal? A mesma lógica da geração solar. Se você me pergunta, o que você fazia 20 anos atrás trabalhando com energia solar, Café? Não tinha payback, custava 50 vezes mais, e você já trabalhava com isso. A energia solar passou a fazer sentido econômico. É a forma mais barata de gerar energia no mundo hoje. Da mesma forma, pessoal, como a energia solar cresceu rápido, as baterias vão crescer muito rápido. Isso significa que o custo vai reduzir. Então, em algum momento, nos próximos 2 anos, eu imagino e preparo toda a Forte Leve Solar para que ela esteja pronta para isso, que todos nós aqui vamos gerar a própria energia,
armazenar um pouquinho em casa e controlar esse armazenamento e injetar energia na hora que o sistema me pedir. Legal? E mais, eu vou pegar essa energia que eu guardei e vou compartilhar com quem eu quiser, como a gente compartilha música através do celular. Esse seria o ambiente mais adequado para o desenvolvimento da geração distribuída. Então, a lógica, pessoal, é eu sair do sol conectado, gerando a minha energia, para eu ter um sistema conectado que armazena e entrega energia na hora que o sistema pede. E isso vai ser feito por meios de inovação e tecnologia. Legal? O que a gente tem feito dentro da ForteLab, pessoal? Não sei se todo mundo conhece o nosso grupo. A gente está ali no Civit. A gente talvez tenha hoje um dos maiores ou um maior laboratório de experimentação na área de energia solar do país, dentro de uma distribuidora de tecnologia. Porque uma das filosofias é, gostamos de produzir aqui, como foi citado pela BID, a coragem é de montar uma indústria nacional e desenvolver essa tecnologia internamente, que é o que a gente faz. Então fica um convite para todo mundo que queira conhecer o nosso laboratório. A gente está procurando parceiros nas universidades para pesquisar tudo que eu estou falando aqui de geração distribuída. A gente está procurando institutos federais, alunos, Senai, Cefet, para entrar no nosso laboratório ali no Civit e usar dos nossos recursos. Tem bateria, tem carro elétrico, carregador de carro elétrico, carporte, todo tipo de relação com a geração distribuída a gente antecipa. Tá? O que a gente faz para entender a usina solar? A gente constrói as nossas. Então, hoje a gente tem 9 fábricas pelo país. A gente tem que gerar energia para as nossas 9 fábricas primeiro. Então, a gente construiu vários ativos, várias usinas solares, em vários estados. Minas, Bahia. A gente agora está começando a construir 3 usinas aqui no estado, tá? Bem grandes, para gerar energia para a gente primeiro. E é onde a gente vai testar tudo que eu estou conversando com vocês aqui. Todas as inovações que a gente gera dentro de casa. Tá? Foi não? Boa. Então, pessoal, o que significa a gente estar conversando aqui? Para a gente ter um cenário adequado para trabalhar com geração distribuída, a gente precisa ter uma boa engenharia e saber argumentar com a engenharia de forma sólida, porque agora a gente está falando de algo que é muito novo. Tá? Eu preciso ter bons produtos. Então, eu preciso selecionar tecnologias. E uma coisa que tem que ficar clara para todos, energia solar não é commodity. Existem milhares de produtos. Eles são iguais à vista, mas não são iguais quando você destrincha e os desmonta. Então, a gente precisa saber examinar um módulo, uma bateria, um inversor, para conseguir trabalhar com ele no horizonte de quê? Quando a gente está falando de geração própria, a gente está falando de um investimento que vai durar 20 anos. Perfeito? É isso que faz sentido para a gente. Você vai comprar um carro elétrico, vai colocar energia solar na sua casa, você vai estar pensando em 10, 15, 20 anos de geração própria e de capital retornando ao seu bolso. Sem uma mão de obra qualificada, nada do que a gente está comentando aqui vai se consolidar. Então, olha, eu preciso de uma engenharia sólida, bons produtos, mas se eu não gerar muitos empregos locais, e aí vem da característica própria dessa economia, que é a geração distribuída. Ela precisa ser exercitada localmente, gerando empregos locais. E aí sim eu consigo exercer uma boa lucratividade. Então, quando a gente fala de tecnologia, do que a gente está falando, pessoal? De módulos solares, que são fabricados em vários locais do planeta, mas 90% desses módulos ainda são fabricados na China. Tem milhares de fabricantes de módulos. E qual que é o trabalho que a gente tem dentro da ForteLab? A gente tem um laboratório que ensaia todos os tipos de produto. Qualidade do módulo, como ele está fisicamente construído, qual o desempenho. E a gente vai selecionar os parceiros que a gente entende que são sólidos. Até o momento da gente tomar a decisão de montar a nossa fábrica aqui também. Joia? Então a gente tem vários modelos de tecnologias para gerar energia. A gente opta sempre, e é uma característica peculiar do Antônio, que é o dono da ForteLab, de desafiar a gente a buscar algumas coisas novas. Então, hoje, por exemplo, a gente é a única empresa no país que trabalha com módulos de telureto de cádmio, fabricado nos Estados Unidos, que é uma empresa chamada First Solar. A gente foi aos Estados Unidos, fechamos um acordo, somos os únicos representantes dessa empresa no Brasil. É uma tecnologia completamente distinta do silício,
O semicondutor é um outro material, né? E a gente opta por isso por quê? Porque as nossas usinas no Espírito Santo e na Bahia estão num local muito úmido, muito quente, locais adequados para esse módulo trabalhar com mais desempenho e eles envelhecem menos. Então, também, quem quiser conhecer a tecnologia de telureto de cádmio, são filmes finos com baixíssima pegada de carbono, fabricados mais rapidamente do que os painéis de silício, e a gente tem várias plantas aqui para mostrar para vocês como elas funcionam. O cérebro de uma usina solar se chama inversor. Tá? Ele não só condiciona a usina, ele transforma a corrente contínua em corrente alternada, mas ele faz toda a operação de inteligência, conversão, determina a hora que eu vou injetar energia, eu posso programar o inversor da forma que eu quiser, mexo no fator de potência, estabeleço se eu vou contribuir com a rede, injetando ou absorvendo reativos, ou seja, é uma máquina que, se bem trabalhada e bem programada, eu consigo atender as demandas da rede elétrica. E isso vai ser exigido de cada um de nós como consumidor, pessoal. Em algum momento, a EDP vai chegar para a gente e falar, eu preciso que você me ajude. Eu preciso que você me ajude a controlar os níveis de tensão da rede. E para controlar o nível de tensão, eu preciso acessar o seu inversor. Para que eu consiga mudar alguns parâmetros para controlar essa energia que você joga para mim na rede. É a única forma da energia solar distribuída ser democratizada. Ela ser controlável. Se eu der acesso ao controle para o operador nacional do sistema, para ele conseguir operar isso de forma horária, a gente consegue crescer esse mercado de forma infinita. Então, a gente tem várias tecnologias de inversores, com bateria, sem bateria, funcionam fora da rede, na rede. Tá? E se a gente for elencar duas tecnologias que a gente tem apostado bastante, são as tecnologias a nível de módulo. Né? Temos sistemas inteligentes que controlam desde o sistema de carregamento elétrico, gera energia no telhado, condiciona essa energia, carrega a bateria, já vem com carregador elétrico, tudo isso numa única solução, tá, de controle. Então, a gente tem os sistemas que a gente vem trabalhando, testando, todos eles sendo testados aqui no CIVIT, para quem quiser ver como funciona essa tecnologia. A gente tem trabalhado para consolidar isso, para atender o futuro do mercado de geração distribuída. E a gente tem uma pegada de água. A Forteleve é uma empresa de energia, mas antes de tudo, todo mundo conhece a Forteleve como sendo uma empresa que tem uma identidade de água, não é? A caixa d'água em cima do telhado, todo mundo faz essa correlação por todo o Brasil. Tá? Tanto que a gente é a empresa que mais tem a maior logística do Brasil, a gente só fica atrás dos Correios, do ponto de vista de entregas, né, de produtos. E a gente tem um projeto social muito grande pelo país, que é fornecer água limpa, dessalinizada e renovável. Então, hoje a gente tem os sistemas de bombeamento de água espalhados pelo sertão do país, só que essa água ela é muito salobra. Então, a gente também desenvolveu um sistema interno para dessalinizar essa água, usando bombas de pressão diferentes, por osmose, abastecidas com energia solar. O que muda e quais são as inovações que a gente está trazendo? Somos o maior processador de plástico, de polietileno do Brasil. Por a gente processar muito polietileno, a gente tem uma facilidade de inovar usando plástico. Tá? Então, a gente começou a desenvolver os nossos flutuantes para instalar usinas em corpos d'água. Então, por que esse projeto tem a ver com água, pessoal? Porque eu tenho que levar para o sertão milhares desses sistemas. Eu vou construir o tanque, vou colocar o módulo flutuante em cima d'água, instalo o painel em cima da minha boia, que a gente está projetando e construindo para lançar no Brasil, bombeio a água, purifico e entrego e canalizo essa água para inúmeras comunidades que não têm água disponível para beber. Então, isso tudo está sendo desenvolvido. Um produto que a gente lançou recentemente, pessoal, que é o nosso lastro solar, é uma tecnologia um pouco diferente do que é feita hoje, para instalar sistemas no solo, tá? Que hoje a base para fazer uma usina no chão, eu tenho que fazer estudo de sondagem, geoelétrico, projetar uma malha de aterramento, perfurar, cravar uma estaca e até mesmo concretá-la. Qual foi a nossa ideia, inclusive para os projetos mais flexíveis que a gente leva para o sertão? Vou construir usinas com um lastro, onde eu não preciso perfurar absolutamente nada. Eu sempre vou colocar uma carga estática dentro dele, pode ser areia, pode ser... Desde que eu consiga atingir ali em torno de 350 quilos, eu posso escolher o material da densidade que eu quiser.
Tá? Esse módulo, esse lastro, ele foi desenvolvido através de elementos finitos, foi para o túnel de vento para a gente saber se isso seria ou não factível no Brasil, para ser instalado nos solos de qualquer lugar. E hoje a gente tem um produto que está sendo bastante aceito e é uma inovação que é fabricada aqui também, em Vitória. Tá? E já está sendo aí mandada para todos os locais do Brasil e espero que em breve a gente consiga exportar isso para alguns outros países que demandem uma tecnologia. E a gente consegue uma redução de pelo menos 40% a 50% do custo de implantação da estrutura de fixação de uma usina solar no chão. Legal? Tudo isso fabricado aqui na nossa região. Como a usina solar ela tem vários elementos, pessoal, a gente foi pensar, bom, vamos investir no plástico. Então, as caixas de passagem das usinas fotovoltaicas são muito grandes, em geral tem 120 de diâmetro, 180, caixas que tem que passar uma quantidade imensa de cabos, só que a gente só usava caixa de concreto, que pesavam de 600, 700, 800 quilos cada caixa de passagem nas usinas. E a gente construiu mais de 250 megawatts de usinas, né? Eu particularmente construí isso antes de eu assumir a diretoria da Forte Leve, e era um parto a gente instalar essas usinas, era caríssimo, pesadíssimo. Aí o que a gente fez? Desenvolvemos internamente uma caixa de passagem de material plástico também, bem mais leve, bem mais sofisticada, bem mais fácil de eu lançar e equalizar, também sendo fabricada aqui no nosso quintal. Então, o que eu queria frisar para vocês, pessoal, era o seguinte, que a gente tem aqui no estado uma das empresas mais antigas, com quase 40 anos, que é a Forte Leve. Estamos empenhados em desenvolver várias tecnologias de geração distribuída para facilitar o acesso a toda a população do Brasil, inclusive as populações com baixíssima renda. Então, a gente está trabalhando com os flutuantes, caixas d'água, sistemas de flutuadores, painéis solares. A gente tem analisado o desenvolvimento de tecnologias para fabricar e inovar na parte nacional, para facilitar a fabricação de inversores, baterias, e a gente distribui esses equipamentos no país inteiro, tá? Utilizando a nossa rede de mais de 50 mil lojas que trabalham com material de construção hoje. A ideia é, se todo mundo tem uma caixa d'água no telhado, a gente espera que tenha um sistema Forte Leve também no telhado. Beleza? Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Obrigado aos organizadores do evento pelo convite. Tudo de bom. Espero vocês lá na sede nossa no Civit para conhecer o nosso laboratório. É uma visita que vale muito a pena. Quem quiser nos visitar, entre em contato, por favor. Beleza? Obrigado, pessoal. Tudo de bom. Muito obrigado, Xará. Realmente, a Forte Leve é uma das empresas que eu mais admiro, junto com a VEG, aqui, as duas empresas capixabas, com fábrica aqui. Fiquei impressionado aí com o lastro, é uma inovação da Forte Leve, muito legal, as caixas de passagem também. Muito bom, parabéns. Gostaria de convidar agora o engenheiro eletricista, Rodrigo Matias, que é diretor da Ecore, e vai falar sobre essa empresa impressionante também, que é a Ecore. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Carlos. Boa tarde a todos, tudo bem? Prazer imenso estar aqui com vocês. Eu queria começar agradecendo imensamente o convite, a oportunidade de estar aqui. Essa semana, para mim, é uma semana bastante especial, porque é uma semana em que o nosso mercado de energia está se comunicando de uma maneira ímpar em oportunidades de eventos em que várias pessoas estão sentadas consumindo essas informações para que a gente realmente fomente uma identidade de geração distribuída no Brasil. Para que eu pudesse estar aqui hoje, eu fiz uma pequena maratona essa semana aqui, saí do interior de São Paulo, São José do Rio Preto, na terça-feira, com destino a Goiânia de carro. Fui até lá, participei ontem do 20º Fórum de Geração Distribuída, que está acontecendo hoje ainda. Muito rapidamente peguei um avião, vim aqui para Vitória, hoje estou aqui com vocês, amanhã estou retornando para Rio Preto para poder cumprir a minha agenda também com outras atividades, mas eu não poderia deixar de estar aqui, sob hipótese alguma, para a gente poder conversar um pouco desse discurso que tenho certeza que engrandece N setores da nossa sociedade, da nossa cadeia produtiva, não somente o energético, mas colocando-o como uma pauta extremamente relevante, porque nós olhamos para a energia hoje como insumo básico para qualquer uma das atividades que a gente vai desenvolver, pelo menos daquelas que são conhecidas e que estão sendo exploradas aqui nesse evento, muito bem organizado, diga-se de passagem.
Como já foi apresentado, eu sou Rodrigo Matias, tenho minha formação base na engenharia elétrica, comecei um pouco antes do que isso, como técnico em eletrotécnica. Então, todo o meu background tinha fundo técnico, mas eu fui descobrindo ao longo do tempo a minha aptidão para trabalhar na área comercial. Comecei no mercado de energia solar em 2015, justamente como engenheiro, como projetista de uma empresa na minha cidade natal, Campinas, no interior de São Paulo. E lá eu comecei a desenvolver as minhas atividades com pouquíssimo conhecimento, mas com bastante pesquisa, bastante empenho, para poder criar uma situação diferenciada para aquele mercado que ainda era bastante embrionário. Quem acompanha ou quem é do mercado de energia solar há mais tempo, não tanto tempo quanto o café, né, que já está nesse mercado há 25 anos, mas quem acompanha isso pelo menos desde 2012, sabe que o nosso mercado ele teve a sua primeira regulamentação lá em 2012, mas ele foi de fato entregar um desenvolvimento constante e exponencial a partir de 2015, 2016, quando nós tivemos algumas alterações de regulamentação e felizmente eu tive a oportunidade de participar desse mercado desde então. Nessa transição técnico-comercial, trabalhei em uma das principais distribuidoras de energia do país, a CPFL, que é responsável por praticamente 80% da distribuição de energia no estado de São Paulo e também na região sul do país, através das empresas adquiridas, a RGE e a RGE Sul. E lá eu tive uma experiência diferenciada, porque uma empresa, assim como já foi falado na palestra anterior, que tem por característica de prestação de serviços algo imposto, você não escolhe de quem você compra, você simplesmente recebe o fornecimento daquele insumo e paga por ele. Naquela oportunidade em que lá eu trabalhei, eu fui o primeiro funcionário de uma operação B2C que trabalhou pós-vendas nessa empresa, com um foco todo direcionado para o sucesso do cliente. Foi uma experiência ímpar, imaginem, só na planta que eu trabalhava em Campinas, nós éramos 4.000 funcionários, espalhados pelo Brasil, mais de 14.000 funcionários, e eu tenho o posto de 01 no que diz respeito a todo esse trabalho de pós-vendas, e foi um aprendizado intensivo para aquilo que me prepararia ao momento que eu cheguei em 2019, com um convite da Ecore, para poder me juntar ao time já na posição de diretor comercial, e desde então a gente vem desenvolvendo atividades nesse mercado de geração distribuída, no nosso elo da cadeia, que semelhante ao que foi falado aqui na palestra anterior, é um elo de distribuição de equipamentos. E hoje nós estamos olhando para o nosso mercado, esse mercado de geração distribuída, essa energia que ela é produzida, consumida e entregue para a rede elétrica em um novo momento. Para que fique mais fácil o entendimento da nossa conversa, quantos de vocês aqui atuam no mercado de energia solar? Maravilha. O restante de vocês, imagino que ou são potenciais consumidores ou entusiastas dessa tecnologia, correto? Então, nós temos aqui aproximadamente uns 20% de atuantes do mercado de energia solar, uns 80% de entusiastas ou consumidores. E é importante que a gente contextualize o momento atual do nosso país e da geração distribuída para que faça sentido o que a gente vai conversar nessa palestra hoje, que tem a ver com vendas, mas muito mais do que vendas, tem a ver com o momento de mercado. O mercado de geração distribuída na sua nova faceta, a GD 2.0. E é importante que a gente traga um olhar para dentro desse mercado, e eu fico muito contente pela palestra anterior que aconteceu aqui, porque ela já trouxe bastante base para aquilo que a gente vai conversar aqui nesses minutos em que estaremos juntos. Nós precisamos partir de algumas premissas para o nosso mercado, e eu gostaria de fazer uma afirmação que ela pode parecer contraditória num primeiro momento, mas ela é bastante importante quando nós fazemos análise de dados. O mercado de geração distribuída no Brasil ele vai continuar crescendo, e isso é um fato. Mesmo que nós tenhamos um momento de uma legislação e uma regulamentação que trazem olhares aparentemente mais restritivos, que nós temos um olhar de relacionamento com a rede elétrica sob premissas mais rígidas, que nós temos um olhar de negócios que possa estar diferente do que aquilo que se via até um ano atrás, ou menos de um ano atrás, até janeiro deste ano, nós temos a constatação de que a geração distribuída no Brasil ela tem um potencial de crescimento contínuo pelos próximos anos, e isso pode ser embasado num olhar ou para o nosso mercado interno ou para o mercado internacional, e eu quero fazer uma breve análise dos dois. Começando pelo nosso mercado interno.
Esse gráfico que está apresentado aqui para vocês é um gráfico de consumo de energia no Brasil ao longo dos últimos anos. Então, nós começamos lá em 2012, e não por coincidência essa data, quando a gente tem o primeiro marco regulatório no mercado de geração distribuída, e a gente observa o desenvolvimento disso ao longo dos últimos anos. E se vocês observarem, nós temos 2 momentos em que essa curva apresenta queda. Apenas 2 momentos. Os intervalos ali 15 e 16, 2015, 2016. Quem se recorda, o nosso país estava passando nessa época por alguns problemas no setor de construção civil relacionado a alguns escândalos de governo que fizeram com que o cenário brasileiro como um todo de obras, principalmente aquelas de infraestrutura pública e, consequentemente, o fornecimento de toda essa cadeia produtiva fosse alterado e nós tivéssemos uma modificação naquele período dos perfis de consumo energético brasileiro. Isso traz uma retomada no crescimento e nós só vamos ver de novo diminuição no consumo de energia durante o período de pandemia. E não durante o período completo, apenas no primeiro ano de pandemia. Apesar de hoje já parecer muito distante, acredito que vocês se lembram do que a gente enfrentou em 2020, quando tudo era novidade, nós simplesmente nos vimos obrigados a mudar toda a nossa rotina, sair dos nossos ambientes produtivos, dos nossos escritórios, comércios, fábricas, onde quer que nós trabalhássemos, e fomos para o ambiente doméstico, mudando toda uma característica, tanto das nossas atividades quanto do nosso perfil de consumo energético. Isso trouxe um perfil de queda no consumo, mas felizmente, por características de retomada econômica do mundo inteiro nesse período pós-pandêmico, a gente vê a maior curva de crescimento em 2021, mantida em 2022 e mantida agora na prévia de 2023. Por que eu apresento isso como um dado significativo para a gente pensar na energia fotovoltaica dentro da afirmação de que ela continua expandindo e que isso não vai regredir? Hoje nós sabemos que a energia elétrica é um dos principais insumos, se não o principal, e um dos insumos mais caros do ponto de vista de expansão de infraestrutura para todo o cenário de um país como o nosso, que num momento de transição política, independentemente de qualquer bandeira partidária, mas num momento de um novo governo posto com novos desafios, se lança para um crescimento da sua economia pautado num desenvolvimento de toda a cadeia produtiva, indústria, comércio, serviços. Pergunta que eu faço aos senhores, dos mais velhos aos mais novos aqui. Vocês acreditam realmente que hoje a infraestrutura energética brasileira ela é grande o suficiente para atender uma expectativa de crescimento da nossa economia, da maneira como está sendo prevista por esse governo? Imaginem vocês que a gente coloque fábricas rodando 24/7 em 3 turnos para que a gente atinja indicadores econômicos. Vocês acreditam que a nossa estrutura energética está preparada para isso nesse momento? Sim ou não? Não. Não está, de fato. A gente teve uma experimentação durante o período da pandemia que deixou isso muito claro, quando infelizmente a gente teve um apagão na região norte do país, e esse apagão comprometeu, dentre outras coisas, o fornecimento de oxigênio para pessoas que estavam passando por aquele cenário de dificuldade, e isso fez com que várias vidas fossem comprometidas. Por que eu falo sobre isso? Porque num sistema elétrico como o nosso, que é todo interligado, um dos únicos do mundo que tem essa característica de interligação e possibilidade de manobra energética, pelo fato da nossa matriz ainda ser mandatoriamente hídrica, nós temos um cenário de escassez sazonal nos períodos de falta de chuva que fazem com que o nosso sistema elétrico fique desabastecido. Aí nós precisamos manobrar as outras fontes, mas não é tão fácil assim, e esses recursos não estão disponíveis na ordem de grandeza em que seria necessário para que a gente projete um crescimento de toda essa cadeia produtiva e, consequentemente, da nossa economia. E qual é hoje a fonte de fornecimento energético menos custosa, mais disponível e com possibilidade de maior aplicação dentro da nossa cadeia? As fontes renováveis, principalmente a fonte de geração distribuída a partir da energia solar fotovoltaica. A gente está falando de instalações descentralizadas em telhados que geram consumo junto à carga, ou seja, eu estou ali na minha casa, eu estou produzindo a minha energia, eu estou consumindo a minha energia, e se eu tiver algum excedente, eu estou disponibilizando para a rede elétrica, se eu tiver alguma falta, eu estou consumindo da rede elétrica, mas eu crio potencial para muito rapidamente, a custos muito baixos, expandir a minha capacidade produtiva sem uma necessidade de aumento da infraestrutura do país como um todo. Esse é um fato que constata o crescimento da geração distribuída pelos próximos anos de maneira consistente e sustentável,
além do que já foi apresentado na palestra anterior, que se nós fizermos isso de uma maneira caminhando ao lado de um relacionamento amigável com a rede elétrica, trazer um potencial de crescimento infinito para essa rede. E aí nós temos que considerar alguns pilares que norteiam hoje o momento de mercado. Hoje nós temos a fabricação de módulos fotovoltaicos, como também já foi dito, basicamente na sua totalidade sendo produzidos na China. E essas indústrias apresentam ano a ano relatórios de crescimento quase de ordem exponencial. Se você pega hoje relatórios que mostram ou bancabilidade ou capacidade produtiva dessas empresas, elas apresentam a sua capacidade produtiva sendo quase duplicada, triplicada ano a ano. E o que isso quer dizer? Esses caras estão investindo em infraestrutura para criar fábricas uma atrás da outra, para que eles tenham a capacidade de produzir mais módulos fotovoltaicos? Não, até para a China o dinheiro é finito, a disponibilidade de espaço físico é finito e não seria uma forma inteligente de você aumentar a capacidade produtiva. Aquilo que se busca para o aumento da capacidade produtiva é uma padronização das linhas de produção de módulos fotovoltaicos para que eles tenham cada vez mais eficiência e cada vez mais capacidade de geração em um único módulo. Então, para que isso seja alcançado e essas indústrias se posicionem de uma maneira cada vez mais benéfica para os seus negócios no contexto global, elas buscam padronização dos seus módulos sendo produzidos com mais alta potência. E por que isso é importante para a análise que nós fazemos do nosso mercado hoje? Se nós trabalhamos com módulos de mais alta potência, todos os outros equipamentos correlacionados a um sistema fotovoltaico têm que acompanhar as características desses módulos. Quando a gente fala em potência elétrica, basicamente a gente está falando em outras duas grandezas elétricas. A gente está falando em tensão elétrica, a gente está falando de corrente elétrica. E à medida que eu aumento a minha potência, eu aumento essas outras duas grandezas, e se os outros equipamentos não estiverem prontos para que você trabalhe com tensões mais altas e correntes mais altas, você está ou inviabilizando uma instalação ou já iniciando um sistema em caráter de obsolescência, um sistema despreparado para aquilo que a gente tem de avanço tecnológico. Então, esse é um fator que determina uma característica de continuidade do nosso mercado, e hoje isso já é visto. Para aqueles que não trabalham no mercado de energia solar, quando nós falamos num aumento de 50, 60, 100 watts em um módulo, nós estamos falando de um grande avanço. E isso vem acontecendo em ordens de grandeza maiores nos últimos anos, graças a esse rápido avanço da padronização da indústria de módulos internacional. Então, isso define hoje regras para que a gente olhe para o crescimento do nosso mercado pautado em tecnologia. Nós temos hoje uma outra característica que também já foi comentada aqui, que é um olhar regulatório que faz com que as distribuidoras de energia tenham critérios cada vez mais elevados e restritivos do ponto de vista de compatibilidade de equipamentos com a rede elétrica para que você tenha essa conexão harmoniosa. Então, já é um fato estabelecido desde o ano passado, que esse ano começou a ficar mais evidente, que as distribuidoras de energia começam a apresentar reprovas para a conexão de sistemas em suas redes, porque eles não estão compatibilizados tecnicamente com aquilo que as normas orientam. Por exemplo, nós temos redes trifásicas e era comumente observado sistemas de geração de energia fotovoltaica sendo instalados com inversores monofásicos. Aquele equipamento que o Café falou, que é o cérebro, que faz toda a questão de parametrização e conexão com a rede elétrica para que você estabeleça todos os parâmetros de tensão, corrente, frequência, eles poderiam ser instalados dessa forma. Hoje já não podem mais, porque apresentam-se premissas técnicas que geram inviabilidade, pois você não tem compatibilidade técnica. O que está sendo tratado para que isso seja modificado? Tecnologia. Encontrar equipamentos que estejam em acordo com aquilo que seja uma regulamentação, que seja uma solicitação regulamentada das distribuidoras de energia. Esse é um ponto fundamental para que a gente também tenha a continuidade da geração distribuída em telhados nessa ordem de crescimento como nós temos hoje. Além disso, pessoal, normatizações de segurança. O Brasil está caminhando para isso, como outros países, e aqui eu destaco os Estados Unidos, já fizeram há muitos anos atrás. O nosso mercado ele começou bastante atrasado comparado com outros países, principalmente na América do Norte, principalmente na Europa. Tem um gap aí de 10 anos entre o desenvolvimento da nossa indústria de geração distribuída através da fonte fotovoltaica aqui no Brasil e esses outros países. E já é observado nesses outros países há muitos anos normatizações de segurança que trazem regras para que você coloque um sistema fotovoltaico em telhado. A gente está falando de um sistema elétrico,
a gente está falando de um sistema que, apesar das boas práticas, em algum momento pode apresentar alguma falha, e quando essa falha ocorra, ela tem que acontecer de maneira segura para que os outros órgãos, os outros entes que se relacionem com isso, possam atuar e fazer o seu trabalho. O principal órgão, o principal ente que se envolve nesse tipo de normatização de segurança são o Corpo de Bombeiro, nas esferas municipal, estadual, federal. Aqui no Brasil, desde o ano passado, nós já temos os estados de Minas Gerais e de Mato Grosso com normatizações de segurança para instalações de módulos em telhado. Acredito que nos próximos meses a gente vai ver a normatização de segurança do Distrito Federal, e essa em especial, ela tem um escopo todo definido para que ela ganhe um aspecto federal. O que isso quer dizer na prática, pessoal? Quer dizer que nós teremos que caminhar ao lado das normatizações de segurança, também olhando para as normatizações técnicas para que a gente consiga fazer a instalação de sistemas fotovoltaicos e trazer a continuidade do crescimento do nosso país. E, por fim, como também já foi citado, nós temos a questão das redes inteligentes cada vez mais interligadas entre fontes e cargas para que a gente tenha esse relacionamento harmonioso que já foi citado aqui. O exemplo do carro elétrico eu acho que é ótimo, porque ele vai ter um papel central quando nós pensarmos numa carga que se comporta como fonte de geração de energia. Tem um exemplo muito bacana, por exemplo, no Japão, eu não me recordo agora exatamente o nome do estádio, mas tem um estádio de beisebol que, se você for com o seu veículo elétrico, você pode optar por não pagar o ingresso para assistir o jogo. Você simplesmente coloca o seu veículo conectado ao carregador, mas entregando energia para alimentar esse estádio. Esse é um conceito de redes inteligentes que cada vez mais está sendo explorado no mundo como um todo, e o Brasil dificilmente ficará de fora disso. Pelo contrário, nós temos um potencial através da nossa indústria para sermos protagonistas nesse tipo de cenário. Isso é muito bacana porque traz o olhar também para o rápido avanço das baterias, como já foi comentado aqui. A bateria hoje ela tem um viés de atendimento de nichos de mercado. Quem é atendido hoje num sistema fotovoltaico com bateria, basicamente é quem quer ter uma bateria ou tem uma necessidade que coloque preço como um fator não negociável. Por exemplo, quem é eletrodependente, quem tem uma UTI móvel dentro de casa, que precisa de um respirador ligado 24 por horas, essa pessoa precisa de uma fonte redundante. A bateria se aplica como opção. Nos demais casos, isso ainda é um opcional que cada vez mais está ganhando espaço, mas ainda não em escala comercial. E aí, quando nós observamos algo que o Café falou e que eu trago ilustrado aqui para vocês, é muito bacana a gente perceber que a bateria não só será um bem consumível para o gerenciamento da sua comodidade energética, mas principalmente para a manutenção do relacionamento harmonioso com a rede elétrica. Esse gráfico que está apresentado aqui atrás é um efeito que já aconteceu na Califórnia há bastante anos, mas é o mesmo gráfico que traz uma tendência de consumo e relacionamento da rede com as fontes renováveis que injetam energia na rede. Esse gráfico é conhecido como gráfico da curva de Pato. Eu acho que a ilustração ela já deixa claro do porquê que isso está acontecendo, mas eu queria demonstrar para vocês um pouquinho de cada uma dessas curvas. Hoje, a rede elétrica brasileira, que ainda não tem uma participação tão massiva de sistemas fotovoltaicos, tem uma característica similar à primeira linha, a linha cinza mais clara. O que significa isso aqui na prática, pessoal? Se a gente olhar aqui ao longo de 24 horas, nós temos um período noturno durante a madrugada em que a gente tem um consumo energético baixo e bastante estável, que está aqui nesse começo. Aí nós começamos o dia, lá por volta das 6, 7 horas da manhã, esse consumo aumenta, tem um pico. Isso se estabiliza ao longo do dia e quando a gente chega lá perto das 18 horas, isso aumenta de novo e vai caindo até que a gente chegue no período noturno e passe por esse ciclo todo novamente. Na hora que nós começamos a colocar um monte de sistemas fotovoltaicos instalados em telhado, acontece exatamente o que o Carlos falou na palestra anterior. Eu tenho um período de geração que eu não tenho como mudar, porque eu estou demandando ali as horas de geração pela disponibilidade do sol, e eu tenho um período de injeção de energia mais acentuado no momento que eu tenho baixo consumo. Então a curva se modifica. Eu tenho aqui, durante o período da madrugada, o mesmo comportamento, mas quando eu chego ali nas primeiras horas do dia, eu já não tenho mais esse pico de consumo, porque o meu sistema começou a operar e está suprindo parte da minha demanda, mas nas horas intermediárias do dia, eu tenho uma diminuição significativa do consumo da rede elétrica. Só que na hora que o sol está acabando lá no final do dia, eu vou do mínimo ao máximo muito rapidamente. E esse gap entre o mínimo e o máximo é que fazem o operador nacional do sistema ficar maluco
e perder a capacidade de operar o nosso sistema e propor apagões para todo mundo. Então é nessa hora que a galera olha e fala assim, vocês não podem fazer isso aqui, vocês vão arrebentar a rede elétrica. E aí qual é a solução para que a gente tenha um relacionamento amigável aproveitando a fonte de energia renovável que é o sol? O armazenamento. Então, nas horas em que eu injetaria e afundaria a curva de carga da minha rede, eu armazeno. Nas horas em que eu consumiria muito e levaria isso para um pico, eu injeto na rede e trago essa curva para o mais flat possível. Isso daqui é uma característica de todo o mundo. Já existem normatizações em outros países que impedem a injeção na rede para que se mantenha essa estabilidade. E isso é uma tendência do que vai acontecer no Brasil pelo rápido avanço da geração distribuída. E olhar para a tecnologia, para esse relacionamento amigável e inteligente com a rede elétrica é premissa básica para que a gente tenha a expansão desse mercado. Então, essas bases levam a uma consideração de que segurança tem que ser tratado como valor inegociável, não somente a segurança do ponto de vista físico, mas a segurança em todos os aspectos do investimento que forem realizados para energia solar fotovoltaica. E, felizmente, a Ecore tem um papel de precursor nessa discussão aqui no país, incentivando e proporcionando o debate entre órgãos da federação para que isso seja cada vez mais disseminado no país. Para quem trabalha no nosso mercado, a forma de se destacar para que você consiga performance e consiga fazer com que todos os outros que não são do mercado entendam os benefícios que estão por trás desse investimento é a venda consultiva. Porque você precisa entender quem é o seu cliente, qual é a dor do seu cliente, de que maneira você aplica as soluções, quais são as argumentações necessárias para que o seu cliente entenda o que está como benefício para que ele tome a decisão da venda. Eu costumo usar um exemplo que eu não vou me aprofundar, porque a plaquinha de fim já está rolando ali no final, que é uma beleza para mim. Mas todo mundo aqui deve ter um smartphone, e de todo mundo que tem um smartphone, eu garanto que a maioria de vocês ou tem um iPhone ou tem um Samsung. E vocês optam muito claramente em comprar os dispositivos mais caros do mercado, tendo certeza que o custo-benefício se aplica de uma maneira inegociável. Ninguém vai comprar um Oba Box aqui, porque imagina, isso daí nem telefone é. Mas ele faz as mesmas coisas, entre aspas, que o seu iPhone. No entanto, vocês sabem identificar o custo-benefício muito claramente da solução que vocês estão buscando, que justifique investir 10, 12 vezes mais no aparelho celular. Com energia fotovoltaica é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. A proposta de todas é gerar energia, mas existem diferenciais de qualidade de valor agregado nos equipamentos, que vão ser complementadas pela mão de obra das empresas, como a do colega que está aqui fazendo isso para vocês, que geram essa possibilidade de vendas através do valor agregado. E esse valor agregado ele é muito evidente quando você observa todo esse contexto de mercado e todo o portfólio que será oferecido para vocês como solução. A possibilidade para que você tenha valor agregado nos serviços é qualificação profissional. Qualificação e profissionalização. Não há como as empresas que hoje olham para o nosso mercado quererem obter performance sem se qualificar. Não há como um consumidor que está querendo fazer um investimento de longo prazo adquirir a sua segurança, que é o valor inegociável que nós falamos, sem buscar uma empresa qualificada. Então, esse é um caminho que tem que ser perseguido todos os dias por todos os membros da sociedade, em especial no setor energético, para que a gente tenha um desenvolvimento sustentável desse setor. Para isso, a nossa empresa ela se coloca como uma solução nacional muito bem estruturada para poder atender às necessidades particulares de cada uma das regiões. Nós temos hoje a nossa sede no interior de São Paulo, no entanto, nós temos uma estrutura toda disseminada pelo país para que a gente possa atender às necessidades de cada um dentro das suas particularidades, com um aspecto consultivo onde quer que ela esteja. Nós trazemos também o maior e melhor portfólio de soluções de microinversores do mundo. Acho que vocês se recordam da palestra anterior, quando foi falado ali, nós temos inversores e nós apostamos bastante em outras soluções que são aquelas a nível de módulo. Apesar de nós sermos concorrentes no dia a dia dos nossos negócios, nós acreditamos muito que essa solução é uma solução extremamente viável para o nosso mercado e a Ecore se orgulha muito de ser a precursora nesse movimento aqui do Brasil, desde 2014, viabilizando os caminhos para que essa tecnologia se disseminasse no Brasil. Então, hoje nós trabalhamos com a P-Systems, uma marca renomada internacionalmente, o maior fabricante de microinversores para mais de um módulo no mundo, e disponibilizamos para o mercado brasileiro o maior portfólio de soluções do mundo,
qual é o interesse em ter o maior portfólio de soluções do mundo, pessoal? É poder atender todas as necessidades do ponto de vista técnico e do ponto de vista de projetos, para que todo esse relacionamento amigável se mantenha presente no dia a dia das suas operações. Aqui em Vitória, o Tiago, que está nos acompanhando, é o responsável pelas atividades. Quem tiver interesse, está aqui o contato dele, telefone, e-mail, os nossos telefones, tanto comerciais quanto de suporte da Ecore na sua matriz, em São José do Rio Preto. Nós teremos todo o prazer em abrir um canal de contato com você, seja participante ou não do mercado, para poder se aprofundar no que nós temos como soluções e fazer com que vocês estejam cada vez mais seguros desse investimento ou dessa participação no mercado. E eu já deixo aqui o convite para que vocês nos visitem em São Paulo. Em poucos dias, no final de agosto, nós teremos a Intersolar, que é o maior evento da América do Sul do setor de energia solar fotovoltaica. E a Ecore, mais uma vez, vai estar marcando sua presença para poder estar participando desse momento de troca de conhecimento, de expansão de conteúdo, de valor agregado, para aquilo que tem a tendência de ser um dos pontos disruptivos e extremamente favoráveis para alavancar toda a nossa economia através da mudança da matriz energética, com a participação cada vez mais inclusiva da energia solar fotovoltaica, pessoal. Muito obrigado a todos, espero que vocês aproveitem muito o evento e eu e o nosso time ficamos à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Bom, agora nós vamos ter a nossa palestra aí, que eu estou bastante ansioso para ouvir, o Robson. Inclusive, tanto a Ecore quanto a Forteleve falaram também sobre armazenamento de energia em baterias. E agora nós vamos ouvir um expert da WEG, que é fabricante desse tipo de sistema. Seja muito bem-vindo, Robson. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Então, boa tarde, boa noite a todos, né? Já estamos entrando aí à noite. Agradecer aos nossos colegas que estiveram aqui, né? Prestigiando, trazendo, né, as novidades que a gente tem. Nosso colega ali também, parceiro, né, dessas fontes renováveis, né? A questão do armazenamento, a questão das novas tendências que a gente tem, né? E a gente vai falar um pouquinho, né? Além do portfólio da WEG, que a gente tem um portfólio grande aí de aplicações, né? Sou o Robson, deixa eu só ficar do ladinho aqui, né? O Robson, né? Especialista na parte de sistemas de armazenamento de energia em baterias, né? Então, lá da WEG, faço atendimento, né, a nível de Brasil. Hoje a gente vai entender um pouquinho globalmente como é que a WEG está se posicionando nesse mercado, né? O nosso BES, né? Então, um conceito mundial como um todo, né? Não foi a WEG que inventou. Tradução literal ali do nosso inglês, né? Sistemas de armazenamento de energia em baterias, né? E aqui eu já aproveito para mostrar para vocês o que a WEG tem de opção, né? Então, o que a gente tem hoje de sistemas. E hoje a gente tem aí um diferencial grande, né, de atender tanto potências menores, né? Potências aí de 30 kW, 5 kW, 10, até centenas de mega. A gente vai falar um pouquinho sobre aplicações de grande porte, né? Tem bastante aplicação que a gente consegue estar implementando sistemas como esse. Sistemas de armazenamento de energia em baterias, né? Então, só um pouquinho da WEG, falando um pouquinho da WEG sobre essa questão, né? Tem a questão dos números, né? A maioria do pessoal já conhece, vamos focar um pouquinho na questão de inovação, né? Então, o nosso BES, o nosso Sistema de Armazenamento de Energia em Baterias, faz parte quase dos 60% que a gente tem de faturamento, né? De produtos novos lançados, né, nos últimos anos. Então, isso é um diferencial da WEG, essa questão da inovação. A gente vai ver um pouquinho sobre a questão de sustentabilidade, o que a gente consegue fazer, né? Aliado aí a fontes de geração fotovoltaica, biomassa, né? outras aplicações que a gente consegue implementar sistemas como esse, né? Então, soluções da WEG de ponta a ponta, né? A gente tem um portfólio grande de aplicações, né? Seja na área industrial, parte de distribuição, transmissão, né? Geração, a parte de energia como um todo, né? Negócios digitais, tem várias aplicações que a WEG consegue estar auxiliando vocês nesses sentidos, né? E o nosso sistema de armazenamento de energia em baterias vem para complementar exatamente isso, né? Dar suporte de energia, a gente conseguir, né, armazenar essa energia e utilizar da melhor forma possível, né? Principalmente essa questão do fotovoltaico, né? Tão difundido, a WEG também está muito bem posicionada nessa questão, tanto de motores quanto as outras aplicações, e também referência no setor na questão do fotovoltaico, né? Então, é muito interessante quando a gente consegue armazenar essa energia gerada durante o dia e utilizar da melhor forma ali, né, dando suporte, robustez para a nossa aplicação.
Então, falando um pouquinho sobre o que o BES pode contribuir, né, já na questão, né, automotiva, nossos veículos, né, nosso amigo falou muito bem a questão, né, dos veículos, né, a gente tem visto as notícias, né, as montadoras correndo, né, e principalmente aumentando, né, a facilidade da aquisição de veículos elétricos. Isso para a WEG também é um diferencial. E falando um pouquinho, né, essa transição energética que a gente vai ter, né, já está acontecendo a nível global e agora chegando aqui no Brasil, também importantíssima, né, o nosso sistema BES consegue justamente atuar nesse sentido, né? A gente tem várias aplicações, a nossa matriz energética como um todo, né, ela é comparada, por exemplo, em relação ao mundo, né, tem um diferencial essa questão das renováveis, né? E isso é um diferencial para o nosso sistema de armazenamento de energia em baterias, né? Poder utilizar esse sistema, implementar na rede a eletrificação, né? Aqui um resumão que a gente tem aqui, onde é que a gente consegue, né, o papel do BES, como é que ele consegue, né, ser uma tecnologia-chave em diversos cenários que a gente tem, que a WEG tem trabalhado, né? Então a gente vai mostrar cases, né? Essa questão da gente falar muito do futuro, baterias, tudo isso, né? A WEG já tem sistemas aí conectados em redes de distribuição, com concessionárias, né? Temos clientes finais, aplicações, a gente vai mostrar algumas delas aqui, principalmente algumas pioneiras no Brasil como um todo, né? Então já vamos chegar lá, né? Mas tem aplicação, né? O nosso sistema BES conseguimos aplicar em vários cenários, né? Geração, regulando tensão e frequência, né? Estabilização de potência, na parte de transmissão, distribuição, consumo como um todo, né? Então tem vários sistemas on-grid, off-grid, aplicações para o agronegócio. A gente está tendo um diferencial aí, pivôs de irrigação, né? Eu tenho lá um sistema, por exemplo, uma fazenda, né? Não tem energia lá e preciso, né? Posso implementar um sistema fotovoltaico mais um sistema de baterias, né? Posso reduzir, por exemplo, a gente tem muito pivô de irrigação, falando aí em agronegócio, rodando lá 21 horas, por exemplo, no grupo diesel, né? Então, dá para implementar sistemas como esse, né? Armazenando essa energia do fotovoltaico, utilizando no decorrer do processo, né? Com baterias, né? Então, é um diferencial. Globalmente, como é que a WEG está posicionada nessa questão do armazenamento de energia em baterias, né? O BES. Como é que a gente tem atuado? Inclusive, essa mesma apresentação que a gente usa aqui a nível de Brasil é a mesma que a gente fala em todas as filiais da WEG, né? E temos filiais aí ao redor do mundo, né, importantes, nos mais variados cenários. Diferencial, né? Hoje, adquirimos em 2019 uma empresa que já atuava no segmento de armazenamento, né, de energia em baterias, lá nos Estados Unidos, principalmente para atender o mercado norte-americano, né, que já está muito bem consolidado como um todo, né, é um diferencial isso. E o restante das filiais, e falando em todas as localidades aí do mundo que a WEG tem seu pezinho lá, a gente faz administração lá do Brasil, né? Uma empresa nacional, mais de 60 anos, né, de existência, e de lá que a gente faz, né, a coordenação, eu coordeno a parte do Brasil como um todo, né, e as outras filiais também atendidas todos pela nossa matriz, que fica lá em Jaraguá do Sul. Desde já estão todos convidados a nos visitar, lá quem ainda não conhece, né, vai lá visitar. A gente tem alguns diferenciais aí, novidades. Na Intersolar desse ano, agora dia 29, 30 e 31, a gente vai apresentar bastante novidade, principalmente em referência à questão do fotovoltaico e armazenamento, né? Algumas opções que a gente tem aí, alguns diferenciais. Então, nos visitem lá no nosso stand. O armazenamento, né, o BES como um todo, para vocês terem ideia, como que a WEG está trabalhando globalmente, investindo nisso, né? Anunciamos ali, está pequenininho aqui, mas em fevereiro a gente anunciou um comunicado aos investidores, né? A construção da nossa mega fábrica de packs de bateria lá em Jaraguá do Sul. Então, específica para isso, né? Uma fábrica, a gente vai inaugurar ali provavelmente no início do ano que vem, junto com a nossa normativa, né, específica para armazenamento. A gente está aguardando isso e ela está em vias de sair, né? A WEG contribui aí a nível de ANEEL e ONS, né? E a gente está aguardando, né, essa questão da normativa como um todo para realmente regular o mercado, né? Poder trabalhar na rede de distribuição, serviços ancilares, tem algumas aplicações bem interessantes, né? Estamos construindo lá, estamos finalizando, tá uma mega fábrica como um todo. Essa questão do ESG, principalmente na questão ambiental, né? Tem esse preconceito por questão de baterias, né? Mas principalmente, né, vamos lá, o LFP, o íons de lítio de ferro fosfato, que é a nossa tecnologia, é um diferencial porque, por exemplo, o sistema que a WEG trabalha, ela não tem emissão de poluentes durante seu funcionamento. Então, por exemplo, tenho lá um grupo diesel, a gente tem tido um retorno bem interessante, né? Principalmente nesse último semestre do ano passado e esse. Vou lá, substituir um grupo diesel, por exemplo, que está trabalhando lá numa empresa, numa indústria, né? Naquele horário de ponta, por exemplo. Durante as 3 horas, né, meu grupo diesel assume, fornece energia, tudo isso.
Eu consigo implementar sistemas, né, de pequeno, médio e grande porte. A gente hoje não tem limitação de potência nem de autonomia. Então, consigo implementar, por exemplo, um sistema como esse. Forneço energia, né, a gente tem alguns diferenciais aí que a gente vai ver, principalmente de potência instantânea do nosso sistema BESS. Forneço energia nesse período, né, tem toda uma automação envolvida. E ainda, né, de quebra, ainda nessa questão de energia verde, eu auxilio essas empresas a baterem metas de emissão de poluentes, na descarbonização, né. Então, também é um diferencial essa questão para o nosso BESS, né. Foi criada uma unidade específica lá em Jaraguá do Sul, né, a WEG Digital e Sistemas, a WDS, que aí faz parte, né, do nosso sistema de armazenamento de energia em baterias, questão da mobilidade elétrica, né, a gente também está auxiliando nessa questão da eletrificação, né, e a gente sabe o quanto que a nossa infraestrutura necessita, né, principalmente, né, de um reforço de rede, né. Então, a gente está em parceria aí com todo o pessoal desse segmento, né, auxiliando nisso, com estações de recarga, e o nosso sistema de baterias vem para complementar isso, né. Imaginem vocês aí, estou lá com meus 50 estações de recarga que eu, né, coloco no shopping, coloco no condomínio, coloco nas demais aplicações, né, e o principal, né, o agravante que eu vou ter é quando chegar todo mundo para carregar no mesmo instante, né. Hoje é uma necessidade que a gente já está vendo isso, e cada vez mais com a popularização, né, dos veículos elétricos, vai ser um diferencial. Então, posso implementar um sistema de baterias ali que eu carrego, por exemplo, à noite, carrego quando a energia da concessionária não está, né, sendo utilizada, e quando tiver essa necessidade de energia, né, o sistema BESS complementa a rede, fornecendo energia, né, para a potência que eu necessito, né. Ou caiu a energia da concessionária, eu tenho lá 2, 3, 4, 5 horas, né, imaginem vocês aí, a gente está tendo aplicações nesse sentido. Tenho lá um posto de combustível que quer se transformar no eletroposto, né. Então, vou aparecer na rota lá de infraestrutura da mobilidade como um todo, né. Vou ser uma referência, o pessoal vai chegar lá, vai saber que tem várias estações de recarga, né? Hoje a gente consegue verificar se elas já estão livres, né? Fazer um agendamento, por exemplo. Eu preciso dar suporte, eu preciso ter uma rede, uma infraestrutura que forneça energia quando esse pessoal chegar lá para carregar os veículos, né? Então, posso implementar um sistema BESS para complementar a demanda contratada, ou, por exemplo, caiu a energia da concessionária, eu garanto para esse cliente que ele ainda vai continuar sendo atendido pela energia que a gente acumulou, carregada da concessionária, carregada de um fotovoltaico, de qualquer outra fonte de geração, né? Então, o nosso sistema BESS ali, a gente vai ver como é que ele funciona, consegue fazer isso muito bem, né? Então, aplicações que a gente tem, que a WEG tem trabalhado, principalmente aí, né, falando dessa capilaridade, né, simultaneidade de aplicações. Células de íons de lítio de ferro fosfato, LFP. Temos o nosso segmento, né, nosso segmento de armazenamento, né, o nosso BESS ali, sistema de armazenamento de energia em baterias, qualquer potência, qualquer tipo de aplicação, né, aplicações aí de centenas de mega a gente tem. E essa mesma célula de íons de lítio de ferro fosfato, a gente também faz, né, o nosso PEC automotivo. Então, a gente tem fechado aí parcerias, né, com alguns governos, justamente nesse sentido, né. Vou lá no governo, faço uma parceria, a WEG fecha uma parceria, né, um P&D, por exemplo, posso pegar um ônibus, né, uma frota de ônibus lá, por exemplo, estadual, fazer eletrificação, temos o motor elétrico, temos o PEC de baterias, né, é o mesmo que a gente está falando ali, faço a eletrificação, o powertrain, né, no ônibus, no caminhão, então é um diferencial, máquinas pesadas, temos um segmento específico para embarcações, então também a gente pode utilizar essas baterias em embarcações, é um agravante aí a utilização de sentidos como esses, né, a gente consegue utilizar e aplicar as nossas células em bastante, né, muitas aplicações como um todo, né. Aqui, principalmente as tendências, né, e a gente fala sempre, né, a WEG trabalha globalmente, as tendências que a gente tem de mercado como um todo, e em todas elas eu consigo encaixar o nosso sistema de armazenamento, nosso BESS, né? Seja fazendo uma eficiência energética completa dentro de uma indústria, por exemplo, a parte de energias renováveis, né, é muito interessante quando eu consigo implementar um sistema de baterias e fazer esse carregamento, né, do sistema fotovoltaico, né? Então, carrego durante o dia, armazeno essa energia, forneço quando eu necessito, né? Soluções digitais, então o nosso sistema BESS ele já vai com o EMS incorporado, qualquer uma das aplicações que a gente vai estar falando aqui de potência, autonomia, a gente consegue, né, tem um sistema supervisório incluso, então eu tenho, inclusive por níveis de considerações aí de normativas e segurança, né, é obrigatório a gente ter vários níveis de monitoramento, eu monitoro a célula, cada célula que está no meu sistema tem que monitorar, tensão, corrente, temperatura, todas essas variáveis, né. E mobilidade elétrica, que a gente já falou com nossos colegas aqui também, a WEG também está investindo pesado nisso, seja em powertrain, seja na questão da infraestrutura como um todo, né? É um mercado aí que a gente está vendo com muito bons olhos, né?
Aqui é um resumão, mas aqui principalmente uma aplicação pioneira que a gente fez para a Copel. Isso aqui é um sistema 1 megawatt, sisteminha exatamente igual isso aqui que a gente está vendo, com uma característica que ele é feito, né, em cima de um chassi, né? Então ele tem uma mobilidade. Então um sistema como esse, por exemplo, a gente está vendo as baterias, né, o PCS, fornecemos para a Copel, ela consegue armazenar essa energia, por exemplo, né, de um local que ela necessite, que ela tenha disponibilidade, armazeno e posso deslocar esse sistema, conectar, por exemplo, no 13.8, no 34,5, e aqueles consumidores, por exemplo, que iam ter um blackout, por exemplo, onde eu vou ter uma manutenção preventiva, uma parada, alguma coisa nesse sentido, eu tenho energia armazenada, vou lá, conecto na rede de distribuição, fico fornecendo energia, né? A gente tem aplicação na Copel, tem algumas outras aí que a gente está trabalhando também, né? Essa aqui é a nossa fábrica em Itajaí. De vantagens, né? Principalmente falando de produto como um todo, das baterias e principalmente do BES, né? Todo aquele conjunto que a gente viu ali. Confiabilidade do sistema, a gente está falando de lítio, então isso é um diferencial também. E principalmente a questão de zero emissões, né? Além de resolver problema de blackout, deslocamento de ponta, né? Cargas críticas que não podem parar. Imaginem vocês, por exemplo, um forno que quando tem um afundamento de tensão na concessionária, né? Eu paro o meu processo, algum processo crítico, né? Parte de hospitais, shopping centers, né? Eu consigo auxiliar com um sistema como esse aqui e ainda de quebra eu tenho zero emissões. Então a gente tem tido um retorno também interessante das outras filiais, com clientes, por exemplo, que fazem exportação do seu produto, alguma coisa nesse sentido, e necessitam, por exemplo, né, descarbonizar, diminuir a emissão de poluentes. Eu consigo isso com o sistema BES, né? Substituindo um grupo diesel, né, implementando sistemas e resolvendo vários problemas aí que o cliente, porventura, tenha, né? Aqui um portfólio principalmente de produtos dos últimos lançamentos. A WEG tem mais segmentos e é um produto extremamente engenheirado. Então, isso aqui são alguns dos últimos lançamentos que a gente tem. Aplicações aí, por exemplo, para mineração, a gente consegue fazer skids como esse que a gente está vendo aqui. Então, exatamente como essa, em blocos ali de 2 a 3,6 megawatt, né, de potência. Esses sistemas vão se conversar entre si, né? Então, é um diferencial também. A nossa opção móvel, opções ali, utility que a gente chama, né, que é os nossos eletrocentros, né? Uma aplicação bem interessante. Aplicações, principalmente essa aqui que a gente está vendo, né? Para indústrias. Então, vou lá, substituo o meu grupo diesel no horário de ponta. Eu, né, coloco num processo, eu posso atender toda a subestação, a carga total da indústria, ou então implementar um sistema menor como esse e colocar lá naquela minha aplicação, que é o meu problema naquele primeiro momento, né? Então, posso depois ir aumentando os sistemas, mas aí temos um portfólio grande de aplicações, né? Os packs de bateria, parte de refrigeração, os inversores, né, que são o coração, né? Nosso colega comentou antes, né? Tanto do fotovoltaico quanto, né, do nosso sistema BES, é o coração de tudo, né? É um inversor próprio para BES, para o sistema de baterias. Ele é bidirecional, então ele tem que carregar as baterias, armazenar energia, esse mesmo inversor vai fornecer energia depois, né? Então, também é um diferencial aí que a WEG tem, né? Aí, de vantagens, né, do LFP principalmente, né, as mesmas células ali dos veículos. Questão de potência específica, potência instantânea, a gente tem aplicação ali, por exemplo, que tem um tempo de atuação entre cair a concessionária e fornecer energia, 150 milissegundos, né, uma aplicação em paralelo. Extremamente rápido, fornecendo a potência total que eu necessite, né? É uma das aplicações que a gente tem. E o lítio proporciona isso, né? Temos outra aplicação também que o meu sistema fica online, como um UPS mesmo, um no-break inteligente, gigante, né? Aí eu não tenho nem tempo de transição. Então, caiu a energia da concessionária, o sistema entra e assume, né? Sem transição nenhuma, blackout. Segurança, tanto a nível de célula, né? Falando de célula como um todo, a gente monitora ela, tem vários níveis de monitoramento, quanto, por exemplo, né, a nível de sistema como um todo um MS, um sistema supervisório ali completo, né, para atender esse cliente. Então, o sistema vai ter esses dados, né, o cliente vai ter todos esses dados em tempo real. Isso é um diferencial. E principalmente vida útil. Isso é um diferencial. E a gente, geralmente, quando, né, os clientes vêm conversar com a gente, eles querem entender por que, né, quanto tempo eu tenho de vida útil, como é que funciona, se é por anos, se é por ciclos, qual que é a aplicação que a gente tem, né? Então, nossas baterias aqui atuam por ciclos, né? Hoje, a gente, nas aplicações típicas que a gente tem, né? Tem várias aplicações que a gente pode implementar, a gente consegue garantir em torno de 6.000 ciclos. Então, durante um dia, durante 24 horas, por exemplo,
armazenei energia da rede da concessionária, armazenei energia do fotovoltaico, por exemplo, ou qualquer biomassa, qualquer outra fonte de geração, e durante o dia eu armazenei até 100% e utilizei essa energia durante um dia, né? Durante 24 horas. Seria um ciclo. A gente pegar esses 6.000 ciclos que a gente está vendo ali, dividir em anos, eu tenho lá 15 a 16 anos de vida útil utilizando todo dia. Se não utilizar todo dia, meu sistema vai se prorrogando, né? Vai aumentando sua vida útil. Isso é interessante para a questão de payback, né? Eu vou comparar com o grupo diesel, né? Geralmente a gente tem, eu e a minha equipe, a gente pega bastante disso, né? Tem as aplicações e quando vai fazer o estudo, né? Tudo isso entra no nosso contexto. Quanto o cliente paga, por exemplo, se ele extrapolar a demanda contratada, né? Posso atuar um sistema como esse, horário de ponta. Esses 15 anos, provavelmente, se o cliente tem um grupo diesel lá, entra manutenção, entra o combustível que vai subir, entra o próprio o diesel, por exemplo, que eu vou ter que trocar, né? Durante os 15 anos eu vou ter que fazer uma troca, por exemplo, num sistema como esse, né? Então, tudo isso entra no nosso cálculo de payback para validar a ideia e fechar, né? Questão de energia verde já falamos, e temos também várias linhas de financiamento, né? Seja Banco do Nordeste, Finame BNDES, para qualquer uma das aplicações, então também é um diferencial para apresentar, né, para os nossos clientes. A WEG tem parceria com eles, né? E aqui, os dois construtivos que a gente tem de produto, né? Então tem aplicações, né, são células montadas em módulos, esses módulos montados em racks como esse, né? Cada rack com o seu sistema de gerenciamento individual, conversando com todo o sistema, e as aplicações que a gente tem ali, né? Até próximo a 1 mega eu consigo colocar em gabinetes como esse, uso abrigado, uso ao tempo. Potências maiores eu já vou para sistemas, né, em eletrocentros como esse aqui, e a gente não tem limite nem de potência e nem de autonomia. Então isso é um diferencial aí de produto, né? Aqui a gente está vendo o nosso modelinho, né, o comercial industrial, que é um dos modelos de entrada que a gente tem. Qualquer um dos sistemas vai com sistema de refrigeração, né, encapsulamento, principalmente por questão de barulho, né? A gente tem atuado aí com hospitais, shopping centers, também é um diferencial. Aqui o nosso sistema utility, né, o de maior porte, então tem a refrigeração dimensionada para atendê-lo, sistema de detecção e combate a incêndio, parte de exaustão, né, tudo isso montado dentro do nosso sistema, né, e principalmente refrigeração, que está diretamente atrelada à vida útil do nosso produto, né. Então, é um diferencial a gente fornecer a solução. A maioria a solução completa é WEG, né? Então a gente consegue atender com o nosso portfólio aí vários níveis, né? E fornecer um produto nacional feito em Jaraguá do Sul, né? Estão convidados a visitar a nossa fábrica lá, é só agendar com os nossos representantes que estão aí próximos a vocês também, né? Isso é um diferencial. Aqui é uma topologia de um sistema, né? Uma das aplicações que a gente tem. Então, por exemplo, como é que é o BES, um resumão assim bem simples do sistema, né? Toda essa, acho que eu não tenho a ponta, não tem. Toda essa área aqui em amarelo seria o nosso sistema BES. Ali dentro eu tenho, né, meu coração, que é o meu inversor bidirecional, né, ele vai trabalhar carregando as baterias e depois, né, carregando do fotovoltaico, carregando de qualquer outra fonte, né, atuando em conjunto, por exemplo, com o grupo diesel, e depois trabalhando no outro sentido, que é fornecendo energia para a carga, né? Isso é possível com um sistema como esse, um grande acumulador inteligente. Então, exatamente assim. Nesse barramento, nesse modelo que a gente tem aqui, que é o nosso modelo que a gente tem em 150 milissegundos de tempo de atuação, por exemplo, que a gente mais implementa aí em indústrias de pequeno, médio e grande porte, sistemas como esse, eu tenho uma entrada disponível de concessionária, monitorada, inclusive, né? Fator de demanda, como é a qualidade dessa energia. Posso implementar um sistema fotovoltaico lá em cima, né? Fazer uma aplicação, eu tenho disponível uma conexão, qualquer outra fonte, uma biomassa, né? Uma eólica, qualquer outra aplicação que eu tenha nesse sentido, e eu vou ter a energia das minhas baterias também funcionando, né? O dimensionamento já começa aqui. E aí uma saída, claro, para a minha carga, né? Eu vou atender a potência total, ou vou dimensionar só para aquela carga crítica, que para mim é um problema, né? Então isso é indiferente, a gente consegue estar atendendo, né? É um produto bem engenheirado. E temos também essa aplicação aqui, que é principalmente voltada para indústrias que eu não posso parar. Então, processos, né, de caldeiraria, fundição, né, aplicações, ele funciona como um UPS mesmo, né? Só que aqui eu não tenho limitação nem de potência e nem de autonomia. Então, eu posso fazer centenas de mega e centenas de megawatt-hora de baterias, né? Aqui é um diferencial, por exemplo, para um cliente que tem um processo que não pode parar de forma alguma, né? Então, eu tenho a minha carga, estou lá com, por exemplo, um forno que tem um processo de segurança quando cai a energia da concessionária, posso implementar um sistema como esse, caiu a energia da concessionária, teve um afundamento, alguma coisa nesse sentido, o sistema de baterias assume instantaneamente, né?
Depois, o meu supervisor informa o meu cliente, ele vai né, decidir se, por exemplo, eu quero continuar com o processo, então posso partir, por exemplo, qualquer outra fonte de geração, ou, por exemplo, quero fazer uma parada de emergência, ali, uma parada normal, né? Não quero danificar a máquina, perder produto, fazer uma parada normal ali do sistema como um todo, né? Então, é um diferencial, o sistema atua exatamente nesse sentido. Aqui algumas soluções, e isso no Brasil a gente tem pegado bastante, né? Questão do agronegócio, seja silo de armazenamento, né? A parte de mineração, né? Estou lá, por exemplo, essa aplicação aqui totalmente off-grid, não tenho rede, ou então estou implementando vários sistemas, né? Vários pivôs de irrigação lá, né? E dificilmente a minha concessionária vai atender a potência total. Um pivô de irrigação hoje aí está com em torno de 100, 150, 200 CVs, né? A média aí de cargas que eles têm, e eu preciso alimentar de alguma forma. Então, o que a gente pode fazer? Implementar qualquer uma dessas opções, né, de geração. Então, fotovoltaico, por exemplo, é o que a gente mais tem tido viabilidade. Implementar um sistema de baterias carregado por esse sistema e ainda, né, trabalhar em conjunto hoje com o grupo diesel, por exemplo. A gente pode, um grupo diesel que esteja lá, por exemplo, funcionando 21 horas, que é o caso que a gente comentou, eu posso entrar com um sistema de fotovoltaico que vai me atender durante 5, 6 horas, né, a geração dela, armazenar energia, fornecer para a carga, e depois meu sistema de baterias pode dar, né, uma autonomia maior, e o que faltar, o que o cliente precisar de mais energia, aí sim a gente manda, por exemplo, partir um grupo diesel, né? Mas só a economia de estar trabalhando com fotovoltaica e as baterias já é interessantíssimo, né? A gente já consegue reduzir aí bastante coisa para o cliente, né? E aí aplicações as mais variadas, né? Aqui alguns exemplos, né, de funcionalidades, então posso trabalhar no deslocamento de ponta, né, no horário de ponta, como o backup, ele consegue compensar reativo, então consigo melhorar a qualidade de energia, consigo atuar naquele cliente que está tendo, né, pagando aquela questão do reativo na tarifa, né, então implemento um sistema como esse, né, contabilizo, peak shave, né, quando, por exemplo, a minha carga ultrapassa a demanda contratada, eu posso colocar minhas baterias para atuar somente nesse período, né, então também é um diferencial. Fotovoltaico, né, armazenando energia e fornecendo para a carga, né, no momento que eu não tenho geração, também dá para fazer. E suavização de potência, ali, principalmente para sistemas off-grid. Né? Então, o meu fotovoltaico verdinho aqui, né, tenho períodos que eu vou ter, passou uma nuvem, tive uma diminuição de geração, aí sim entra o meu sistema BES e fornece energia exatamente nesses períodos. Né? A minha carga não vai sentir, o sistema fica né, seguro pela energia do BES, voltou a geração fotovoltaica, o sistema comuta novamente, né? E fica ali se carregando ou esperando um momento de atuação novamente, né? Ele é um canivete suíço, isso é um conceito que quem fala em baterias geralmente, né, já conhece, então ele consegue fazer várias aplicações e atuar em vários cenários, né? Por isso que a WEG está investindo pesado, aí, investimentos, aí, aportes milionários nessa questão, então é um diferencial. Indústria, comércio, né, estação de recarga, mercado livre, né, fazendo um zero grid, eu posso fazer isso, né, clientes que querem ir para o mercado livre, mas querem ter seu fotovoltaico, quando a carga não utilizar a energia, né, em vez de eu injetar ou parar minha geração fotovoltaica, eu armazeno essa energia ali nas baterias. Né, então, dá para fazer isso. Concessionárias, a gente vai mostrar os cases rapidinho aqui, temos várias concessionárias aí em P&D, e leilão de capacidade que a gente já recebeu, né, afirmativa aí, os próximos leilões de capacidade, a gente está falando de 200 a 400 megawatt-hora de baterias conectados ao SIM, ao Sistema Interligado Nacional, fornecendo a energia, né, minimizando a atuação de termoelétricas. Então a WEG está se preocupando com isso, está investindo lá em Jaraguá exatamente por isso. Né? Uma energia mais barata aí e mais confiável. Né? Então a bandeira vermelha vai sair para a gente. Né? E aqui o monitoramento, né, isso aqui é nível de normativo internacional. Eu vou mostrar as normativas ali rapidinho. Então, tem vários níveis de monitoramento. Né? Isso aqui é o nosso MS completo, né? Então, um sistema supervisório que monitora tensão, corrente, temperatura, equalização, balanceamento. Né? A gente tem essa preocupação com segurança. Afinal de contas, eu estou pegando a subestação do cliente, aquela demanda de entrada que ele tem, aquela carga de entrada que ele tem, colocando, né, várias horas essa subestação dentro de um gabinete, dentro de um eletrocentro. Né? Então, é um diferencial isso. Tem essa questão de segurança como um todo, né? Então, vários níveis, né? Feita essa automação lá em Jaraguá do Sul, dimensionada para atender o cliente, posso, nesse mesmo supervisório que a gente está vendo ali, né, trabalhar localmente na IHM ou exportar isso para um remoto, né, posso mandar lá para o escritório do cliente, por exemplo, a gente consegue estar atendendo ali e tendo esses dados em tempo real. Isso é uma preocupação que a gente tem vários níveis de segurança e a nível de normativo importantes. Aqui, as normativas que a gente segue, né, principalmente as internacionais da União Europeia,
e a norte-americana, que já estão consolidadas para aplicação aí de baterias como um todo. A do Brasil vai vir muito próxima a isso. A gente participa de vários grupos de discussão e já temos, né, um produto aí, principalmente porque a gente já trabalha nas nossas outras filiais ao redor do mundo que já atende essas normativas aí. Aqui alguns cases reais, né? A gente está falando muito né, não é nenhum sonho. Temos sistemas aí implantados, né? As mais variadas concessionárias, tem mais algumas que entraram recentemente aí no último semestre. Temos licitações em andamento, então várias concessionárias, né, dos mais variados cenários, on-grid, off-grid, conectada à rede de distribuição, várias aplicações que a gente tem, né? E aqui os nossos cases, principalmente o que a gente tem aqui de pioneiro no Brasil, né? A gente destaca Fernando de Noronha, né? Fotovoltaico mais baterias, lá eu não tenho rede, então consigo fazer nesse sentido. Inauguramos ali, fizemos, né, o comissionamento final e entregamos a base de Alcântara, né? Eu tenho um sistema de 1 megawatt-hora lá, com capacidade de exportação de 1 mega instantâneo. O sistema é um eletrocentro, como esse que a gente viu, conectado ali à base, alimentado por um fotovoltaico. Então, assim, quando a gente tiver o lançamento de um próximo foguete, né, saibam que a energia que está alimentando a plataforma é da WEG. Durante o lançamento, né, a única fonte de energia conectada é um BESS que a gente implementou para eles lá, né? Aí, possibilidade eólica, fotovoltaico, mais as baterias, né, tornar despachável essa fonte de energia, a gente consegue. Isso aqui é a carreta da Copel que a gente forneceu, um sistema móvel com 1 megawatt-hora de baterias, que eles conseguem deslocar e fornecer em qualquer lugar, né? Aplicações de serviços ancilares, né? Isso a normativa vai permitir. Eu vou poder pegar sistemas como esse, ou o nosso cliente vai poder fazer isso. Adquirir um sistema da WEG, né, de armazenamento de energia, conectar a rede de distribuição e ficar regulando tensão e frequência, melhorando a qualidade de energia. E cada vez que a concessionária tiver a necessidade de utilização de energia que o sistema não consiga, o sistema BESS vai lá, fornece energia. O nosso cliente, né, vai receber por isso. Então, tem contrato firmado, vai receber por disponibilidade e por cada vez que tiver uma atuação durante o mês ali. Então, a gente já tem vários estudos só aguardando, né, a questão da concessionária. Então, é um mercado assim, bem quente que a gente tem. Nos Estados Unidos é o carro-chefe. E aqui, a questão das estações de recarga, né? Então, falando ali, a gente tem parceria com várias montadoras. É uma necessidade essa questão de, né, a infraestrutura, dar um reforço para a infraestrutura como um todo, né? Nessa aplicação, por exemplo, essa aqui é um diferencial. A WEG já está preocupada com essa questão, né? Vamos ter vários veículos, vamos ter baterias disponíveis, né, com em torno lá dos seus 80% de armazenamento, né, que por normativa ela, né, não pode mais continuar nos veículos. Temos, né, uma aplicação, temos duas na verdade, com baterias de segunda vida, que são o quê? Pegar essas baterias dos veículos, mandar para o nosso laboratório que a gente tem ali, né? Então a gente fecha a parceria, que é um excelente potencial aqui cliente, né? Fecha a parceria, leva essas células de bateria até lá, verifica balanceamento, tudo isso, né? E depois utiliza num sistema BESS que eu consigo, né, potencializar e utilizar quase até o final da vida útil, né? Dali, elas só vão sair mesmo para um descarte, né? Utiliza o ferro, utiliza os componentes que ela tem, né? Então, também já estamos atuando com projetos de P&D nesse sentido. E aqui, para finalizar, só alguns cases, né, nos Estados Unidos que a gente tem funcionando lá, nessa questão de serviços ancilares remunerados. Clientes conectados à rede de distribuição, fornecendo energia, quando, né, regulando a tensão e frequência, melhorando a qualidade de energia da rede, e quando cai a concessionária, o nosso sistema BESS complementa e fornece energia, e o nosso cliente recebe por isso, né? Então, temos aí 5 megawatt de capacidade de exportação, com 2 horas e pouquinho, né, de autonomia. Temos uma outra aplicação em Bear, com capacidade de 5 mega com 3 horas de autonomia, né? Então, exatamente nesse sentido, né? Serviços remunerados, né? Serviços ancilares remunerados. É um mercado bem inteligente. E por fim, né? Fica aí meus contatos, né? Tem as informações, vocês conhecem a WEG, então acessem o nosso site. Temos os nossos representantes aí, parte de integradores, representantes atuando exatamente próximos a vocês ali, né? A gente consegue atender vocês, então... E principalmente essa questão de armazenamento, né, é o futuro hoje, né? O futuro já chegou, já temos aplicação, temos sistemas rodando, né? Temos um mercado aí de mobilidade que vai precisar de infraestrutura, né? Então, contem com a WEG, com todo o portfólio que a gente tem para estar atendendo vocês aí. À disposição. Agradeço a todos aí, obrigado por tudo aí. Robson, muito obrigado, hein? Fiquei impressionado com a quantidade de fábricas do mundo afora, né? Deixa eu te perguntar em relação à regulamentação, você falou nenhuma nacional, não tem alguma previsão? A previsão de regulamentação para o início do ano que vem. E o que a gente tem participado de estudos, né, os equipamentos que a gente já tem
implementados em concessionárias, né, e principalmente fora, a WEG contribuiu com isso nesses estudos, né, a ideia vai vir muito próxima a essas normativas que a gente mostrou que já existem lá fora, né? Questão de segurança, armazenamento, refrigeração como um todo, potência específica, né? Tudo isso, né? Os produtos que a gente atua e trabalha no Brasil são os mesmos que a gente atua lá fora, né? Então, a normativa aí no início do ano, provavelmente junto com o lançamento, né, da nossa mega fábrica lá, ali para janeiro, provavelmente. A gente está aguardando, ansioso aí. Uma curiosidade também, vocês tem algum planejamento de trabalhar com bateria menor? Me parece que a menor de todas que você mostrou aqui é 48, não é isso? Isso. O que a gente mais tem demanda ali são potências, né? Potências ali de... A gente tem de inversor, por exemplo, 30 kW, né? Porém, eu posso um data center, né? Por exemplo, a gente tem tido casos ali no agronegócio, né? Um sistema de gotejamento, por exemplo, na irrigação por gotejamento. Eu tenho lá um motorzinho de 30 CV. Então, minha potênciazinha lá, 25, 20 kW, né? Eu posso implementar um sistema como esse e a gente não tem limitação, né? De potência nenhuma, né? Temos uma linha na parte do fotovoltaico, né? A linha Luna, específica para aplicação residencial, né? E a partir dali, a partir do residencial, a partir dos 30 kW, eu já consigo atender com um BESS como esse, né? Com 1 hora de autonomia, 20, 30 kW. Isso a gente não, é só os packs de lançamento que a gente tem ali, né? Mas tem solução para tudo aí. Maravilha. Muito obrigado e parabéns pela palestra.